Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que todos muito bem, todos com muita saúde. Bom, dando sequência à nossa série de aulas com resoluções de vestibulares, temos hoje a primeira aula sobre a resolução da prova da Unicamp de 2019, tá? Eu decidi dividir a resolução da prova da Unicamp do ano passado porque são 10 questões que envolvem a língua inglesa, tá? Então, para não ficar um vídeo muito cansativo, muito comprido, decidi dividir. Então, hoje nós teremos 5 questões, na semana que vem mais 5, ok? Um ponto muito diferente da prova da Unicamp com relação à FUVEST, enfim, ao Enem, que nós já trabalhamos, é que a Unicamp não tem apenas questões de língua inglesa. A Unicamp tem questões bilíngues, ou seja, existe uma grande diferença, né, entre você falar de uma questão com a língua inglesa, uma questão da língua inglesa, que cobra vocabulário, interpretação de texto, gramática, e uma questão bilíngue, onde a gente vai ter conteúdos que serão cobrados em inglês. Tá, então nessa prova da Unicamp, por exemplo, nós tivemos conteúdos de química, matemática, biologia, geografia, cobrados em inglês. Então, o inglês foi o meio pelo qual este conteúdo de matemática, este conteúdo de química, este conteúdo de geografia foi introduzido na prova, tá? O que é um pouco mais difícil, porque nós temos alguns termos mais técnicos, nós precisamos, além de interpretar o texto e a questão, precisamos saber sobre aquele conteúdo daquela disciplina, né? Química, matemática, geografia, biologia, para responder as questões, tá? Então, esse é um diferencial da Unicamp, que não são questões sobre a língua inglesa, vocabulário, interpretação de texto e gramática, tá? Expressões, enfim. São questões também bilíngues, ou seja, que cobram conteúdos de determinadas disciplinas em inglês, tá? Mas vou tentar deixar tudo aqui o mais explicadinho o possível para vocês, ok? Então vamos começar. Na primeira questão aqui da nossa prova, deixa eu só mudar o slide, pronto. Na primeira questão nós temos um conteúdo de geografia, tá? Em inglês. E aí o texto, que é um texto informativo, vem relatar a dificuldade de alguns indígenas que tiveram que deixar suas terras por conta do desmatamento, mineração, fazendeiros, enfim. Eles tiveram que deixar suas terras e acabaram precisando ir morar em favelas. E aí, no texto, estamos falando especificamente de favelas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E aí, os indígenas apresentam a dificuldade que eles têm de manter as tradições deles, né? De cantos, enfim, espíritos ancestrais, de conjurar espíritos ancestrais, por conta do barulho que existe na favela, muitas caixas de som com funk, né, tocando muito alto. Então isso dificulta as tradições deles, né? E no texto também existe o relato de uma indígena Pataxó, que diz que apesar de toda a dificuldade, né, de se conviver, né, num local assim, ela diz que é possível perceber muita solidariedade entre os moradores, né? O que a faz lembrar muito da vida nas comunidades indígenas, tá? Então, a resposta correta seria a letra B, a segregação socioespacial urbana, a migração rural-urbana e o impacto socioambiental, tá? Então, são essas 3 questões que são mencionadas aí nas entrelinhas do texto, tá bom? É uma questão, novamente, de um conteúdo de geografia em inglês, tá? Uma questão bilíngue, ok? De educação bilíngue. Continuando, então, nós temos a questão 83, uma questão de matemática em inglês, tá? Matemática bilíngue.
Eu dei eu fiz uma pequena explicação sobre o texto que a questão apresenta. E pedi a ajuda dos universitários, no caso, meu marido, que é engenheiro mecânico formado pela FEI, para ajudar nessa questão de matemática, tá? Então, esse texto, que é um texto informativo, retirado do jornal britânico The Guardian, que inclusive eu comentei com vocês, é um jornal muito, muito bem conceituado, os grandes vestibulares do país utilizam vários trechos de matérias deste jornal, inclusive na FUVEST, se eu não me engano, nós tivemos uma questão de um texto também do The Guardian, tá? Esse texto vem trazer a descoberta do maior número primo, né, já descoberto, que possui mais de 23 milhões de dígitos, tá? E aí o autor diz que o número conhecido como esse aqui, que eu citei, não vou ficar citando os números, é encontrado através do cálculo de 2 elevado a 77.232.917, potência, menos 1, o que resulta em um número de 23.249.425 dígitos, que possui 1 milhão de dígitos a mais que o maior número primo anteriormente descoberto, tá? E aí o autor explica também que este número pertence a um grupo de números raros chamados números primos de Mersenne. E aí esse grupo recebeu esse nome em homenagem a um monge francês do século XVII, que foi Marin Mersenne. E o texto descreve os números primos de Mersenne como quaisquer outros números primos que são divisíveis apenas por eles mesmos ou por 1, porém, os primos de Mersenne são aqueles derivados da sucessiva multiplicação de 2 por 2 e, em seguida, subtraindo 1, tá? E aí a gente tem até a fórmula de onde nós vamos retirar o resultado da questão, ok? E aí o autor relata também que o maior número anteriormente descoberto era o 49º número primo de Mersenne descoberto, o que faz deste novo o 50º, tá? E aí eu vou colocar aqui a explicação do meu marido, que nos ajudou nessa questão, tá bom? Bom, conforme a tradução do texto feita pela minha esposa, um primo de Mersenne é um número primo da forma 2 elevado a p menos 1, onde p é o número primo a ser encontrado. À medida que os números vão ficando maiores, os números primos, ou seja, um número divisível por ele mesmo e por 1, vão ficando cada vez mais difíceis de serem encontrados. Como se tornam cada vez mais distantes e, como não há qualquer padrão de sua distribuição, não é possível usar um algoritmo para descobrir estes números. Aliás, até a fórmula de Mersenne para encontrar números primos não é um método infalível, é apenas uma aproximação para os números mais prováveis. Na questão, então, teremos que descobrir qual das opções dadas é um número primo de Mersenne. Para chegar a este resultado, vamos fazer pelo jeito mais fácil e mais rápido, que é a tentativa e erro utilizando a fórmula mencionada no texto, MP igual a 2 elevado a P menos 1. Conforme resolução, faremos os cálculos utilizando os números 2, 3, 4 e 5, e o número 6 para confirmar que o próximo número não está entre as opções dadas. Sendo assim, temos que P igual a 5 é o número pelo qual precisaremos elevar a base 2 para chegar ao resultado da questão, que é 31. Bom, nessa questão, nós temos o assunto imigração, tá? E aí a questão tem um post, onde abaixo da imagem a gente tem esse pequeno textinho, que diz que os carros que a gente utiliza são alemães, a vodka que a gente bebe é russa, a pizza que nós comemos é italiana, nossa democracia é grega, nosso café é brasileiro, os filmes que nós assistimos são norte-americanos, as camisetas que nós utilizamos são indianas, o petróleo
é árabe, os eletrônicos que nós utilizamos são chineses, os nossos números são árabes e as nossas letras vêm do latim, tá? Que são diversas coisas que nós temos no nosso cotidiano, diversas coisas que fazem parte do nosso cotidiano, né? E aí, o questionamento deste post com tantas coisas que fazem parte do nosso cotidiano, que cada uma vem de um canto do mundo, ainda existem pessoas que reclamam de vizinhos imigrantes, tá? Então, a questão que a Unicamp elaborou em cima deste post o post anterior apresenta, e aí a resposta correta seria a letra C, que o post aponta os efeitos da globalização no nosso cotidiano e o preconceito que ainda existe contra imigrantes, tá? Então aqui a letra C é a resposta correta. Essa é uma questão um pouco mais tranquila, a gente consegue chegar à resposta correta apenas interpretando, mesmo que nós estejamos tratando de um conteúdo levemente relacionado aí à geografia, que é a imigração. É um conteúdo que a gente consegue interpretar o texto, o post, né? Que é esse post que nós temos na questão, e chegar à resposta correta, tá? Então, nós temos aqui diversos países em negrito, tá? O que pode nos levar a essa questão da imigração e da globalização. Cada uma dessas coisas que fazem parte do nosso cotidiano vem de uma parte do mundo, ok? Então, globalização no nosso cotidiano e o preconceito que ainda existe contra imigrantes, mesmo que todas as nossas coisas praticamente sejam imigrantes, ok? Na próxima questão, nós temos um cartoon onde a gente tem um cozinheiro dizendo que é sinal de recuperação da economia o fato dele ter conseguido um emprego de meio período, sem qualquer benefício, pelo qual ele teve que competir com outros 500 candidatos, tá? E aí a pergunta que a Unicamp faz o cartonista faz uso da ironia para, e a resposta correta seria letra C, abordar os efeitos da precarização do trabalho nas sociedades contemporâneas, tá? Então, é um cartoon que se utiliza de ironia para abordar a precarização do trabalho na nossa sociedade, tá? Uma questão aí também totalmente de interpretação de texto, ok? E na última questão, nós temos também interpretação de texto, podemos considerar uma questão puramente de língua inglesa, onde a gente vai interpretar esse texto, que foi extraído de uma fala da escritora nigeriana Chimamanda, que ficou muito conhecida pelo seu posicionamento feminista, né? E esse texto foi adaptado da palestra que ela deu, We Should All Be Feminists. Nós todas deveríamos ser, ou nós todos deveríamos ser feministas, tá? E aí, nesse trecho da palestra, ela está relatando a maneira como as meninas são educadas na nossa sociedade, né? E aí ela cita cada um dos pontos. Então, a atender ao frágil ego dos homens, se encolhendo, se menosprezando, a terem ambição, mas não muita, a serem bem-sucedidas, mas não muito, para não assustar aos homens, a terem vergonha, fechar as pernas, se cobrirem, a se sentirem culpadas apenas por serem mulheres, a não olharem, não prestarem atenção aos seus desejos, a silenciarem a si mesmas e a não dizerem o que realmente acham e a tornarem o fingimento uma arte, tá? Então, essa é a maneira como nós, mulheres, nós meninas, somos educadas na nossa sociedade, tá? Do contrário, se não agirmos dessa maneira, nós assustamos os homens. Essa é a crítica da Chimamanda, tá? E aí, a pergunta que a Unicamp faz segundo a autora, o fato de serem criadas para agradar aos homens faz com que as mulheres, e a resposta correta seria a letra B, faz com que as mulheres cresçam vendo a dissimulação como algo normal, ou seja, agir de uma forma irreal, fingida como algo normal,
porque em todo momento as mulheres precisam se mascarar, as mulheres precisam mudar quem são como forma de agradar aos homens, não assustar aos homens, tá? Então essa é a crítica da Chimamanda. E essa é a questão que o texto aborda, tá? Que as mulheres crescem vendo a dissimulação como algo normal, ok? E essa foi a última questão desta aula. Lembrando que na próxima aula nós teremos a parte 2 da resolução, as outras 5 questões dessa resolução da Unicamp de 2019. E lembrando também, o que eu expliquei para vocês no início do vídeo, que a Unicamp não possui apenas questões sobre a língua inglesa, ou seja, questões de interpretação de texto, vocabulário, gramática. A Unicamp possui questões bilíngues, ou seja, que cobram conteúdos de determinadas disciplinas em inglês, tá? E como eu disse para vocês, nós temos nesta prova, nessa edição da Unicamp de 2019, nós temos conteúdos de geografia, biologia, química, matemática, inglês, enfim, tá? Então, é uma prova bem diferente das outras que nós já estudamos, ok? Então, continuamos na semana que vem a resolução desta prova e espero que seja muito útil para o estudo de vocês, ok?